Senhor secretário, proceder à leitura da ata. Primeira sessão ordinária realizada em 13 de maio de 2009, presidente, senhor ministro César Peluso, vice-presidente ausente, o senhor ministro Gilmar Mendes, em representação do Tribunal no Exterior, e o senhor ministro Celso de Mello, licenciado, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoado seguintes processos: ação civil originária, ações rescisórias, ações diretas, inconstitucionalidades, questão de ordem, mandado de segurança e questão de ordem habeas corpus. Não havendo objeções, considera a ata aprovada. Feito com sustentação oral. Ação direta de inconstitucionalidade 3.154 de São Paulo, que é relator o ministro Menezes Direito, requerido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, requerido do governador do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, Instituto Nacional do Seguro Social. O ministro relator está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade em torno de uma lei do Estado de São Paulo que cuida basicamente das taxas judiciárias e dos serviços de natureza forense. A ação direta foi proposta pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, que impugna integralmente essa Lei 11.608, de 29/12/2003, e passou a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2004. Como vai haver sustentação oral, eu creio que posso resumir, e este é o relatório. Amicus Curiae, Instituto Nacional do Seguro Social, falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, boa tarde. O Instituto Nacional do Seguro Social, representado pela Procuradoria-Geral Federal, vem muito respeitosamente ocupar essa tribuna na qualidade de amicus curiae para discutir especificamente a constitucionalidade do inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º e do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei Paulista número 11.608 de 2003. O interesse do INSS de ingressar no feito, na qualidade de amicus curiae, repousa no fato de que as alterações introduzidas por essa lei na praxis forenses impactam diretamente a autarquia, haja vista a competência da Justiça Estadual para julgar as causas de natureza acidentária. Também justifica a presença do INSS nessa ADIM, porque foi reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário 594-116, ajuizado pelo INSS, de relatoria inclusive do ministro Menezes Direito, que discute exatamente a mesma questão que nós trazemos para o arbítrio de Vossas Excelências. A decisão tomada nesse julgamento vai ter repercussão no outro. Feitas essas breves considerações iniciais, eu passo a discorrer sobre as razões que levam o INSS a se insurgir contra o inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º e do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei Paulista. A Lei 11.608, ela deu nova disciplina à taxa judiciária, revogando o diploma anterior e alterando o seu conceito. A taxa judiciária no Estado de São Paulo tem por fato gerador a prestação dos serviços de natureza forense devida pelas partes ao Estado nas ações de conhecimento, execução, cautelares, procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos. Ela abrange todos os atos processuais, exceto o porte de remessa e retorno, que foi expressamente excluído do conceito de taxa judiciária, conforme dicção do inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte: na taxa judiciária não se inclui as despesas com porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. Senhores ministros, o preparo recursal foi incluído como taxa judiciária ao mesmo tempo em que o porte de remessa e retorno foi excluído desse conceito. A nova lei impôs dois valores distintos, pagamento de dois valores distintos. Uma taxa judiciária que engloba o valor do preparo, correspondente a 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, e o outro relativo ao porte de remessa e retorno. Na prática, o que isso acarreta para o INSS? A autarquia ela é isenta do pagamento da taxa judiciária, isenção essa prevista também nessa Lei 11.608, além de outros diplomas legais, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido que o INSS tem que fazer o recolhimento do porte de remessa e retorno sob pena de deserção, e os nossos recursos estão sendo julgados desertos. Vossas Excelências podem até estar cogitando que a matéria tem viés infraconstitucional, mas, nesse momento, eu os convido a meditar um pouquinho sobre essa inconstitucionalidade que nós detectamos nessa alteração trazida por essa lei.
Ao excluir o porte de remessa e retorno do conceito de taxa judiciária, a lei estadual alterou o próprio conceito constitucionalmente previsto de taxa judiciária, clara afronta aos artigos 24, inciso 4º, 98, parágrafo 2º e 145, inciso 2 da Constituição Federal. A taxa judiciária nada mais é do que uma subespécie da taxa decorrente da prestação de serviço público. Sua criação decorre do exercício da competência concorrente, artigo 145, 2º, e a própria Constituição estabeleceu diretamente a sua hipótese de incidência, custas dos serviços forenses, artigo 24, inciso 4º. Antes que avancemos, é importante a gente lembrar que custas forenses e taxa judiciária são expressões sinônimas, na medida em que as custas forenses são a remuneração devida pelo contribuinte ao Estado em virtude da prestação de um serviço específico e divisível, como é o serviço de distribuição. O artigo 24, 4º da Constituição especificou a regra geral especificou a regra geral do artigo 145, inciso 2º, e a emenda constitucional 45 acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 98, que estabeleceu que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. E aqui eu me alinho ao raciocínio desenvolvido pelo Conselho Federal da OAB. Somente por meio de taxa judiciária é que pode ser exigido o porte de remessa e retorno dos autos. E a Constituição expressamente trata dessa taxa. E isso impõe que os parâmetros de competência concorrente, da competência concorrente de tributar os serviços forenses. Nós estamos, pois, diante de uma competência tributária limitada pela própria Constituição. Logo, o Estado, ao instituir a taxa judiciária, ele não pode desrespeitar o próprio conceito de taxa judiciária, sob o risco de afronta ao regime constitucional de repartição de competências tributárias. Eu não posso deixar de lembrar aqui o artigo 110 do Código Tributário Nacional, por ser pertinente, que determina que a lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição para definir ou limitar competências tributárias. Nos memoriais que nós entregamos, fizemos chegar aos nossos senhores, nós citamos diversos e respeitáveis tributaristas que, me privo de citá-los individualmente, mas que corroboram o nosso entendimento no sentido de que a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa tributária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse. Tanto é inconstitucional ampliar o conceito de taxa judiciária para abarcar situações não enquadráveis no Instituto, como também o é reduzir o mesmo conceito de modo a limitar o campo de abrangência da isenção. Em se tratando de isenção de taxa judiciária, a redução do conteúdo dessa expressão importa ampliação inconstitucional da esfera de competência, e palavras do professor Luciano Amaro. A doutrina majoritária ela é no sentido de que o preparo recursal, entendido como adiantamento da taxa judiciária ou como pagamento prévio das despesas com o processamento do recurso, engloba as despesas relativas ao porte de remessa e retorno dos autos. E, ao se falar em preparo recursal, nós estamos nos referindo igualmente ao que a lei paulista chamou de taxa decorrente da prestação de serviço público de natureza forense nos recursos. Ao nosso ver, não há nenhum dilema existencial para que o porte de remessa e retorno não se insira nesse conceito. Ministros, se o mais amplo, que é o preparo recursal, foi incluído como taxa judiciária pela lei estadual, ora zurzida, como decorrência lógica tem-se que o menos amplo, porte, remessa e retorno, também deve ser considerado como taxa. E aqui nós suscitamos um ponto importante. A Lei 11.608 isenta tanto as autarquias em geral como as partes em causas de acidente de trabalho do pagamento dessa taxa. Se o INSS é isento da taxa judiciária e o porte, remessa e retorno é taxa, a isenção da autarquia se estende a essa lei, a essa taxa. Temos, então, outro desdobramento. Interpretação diversa pode gerar o ônus para o próprio acidentado, porque a lei dispõe que não vai incidir taxa judiciária nas causas de acidente do trabalho. Caso entenda que o porte, remessa e retorno não é taxa, deve ser cobrado do acidentado esse mesmo valor, de modo a ser respeitado o princípio da isonomia. A exigência de porte de remessa e retorno, tanto do acidentado como da autarquia, representa um indevido obstáculo ao amplo acesso ao judiciário, como bem salientou o Conselho Federal da OAB. Eu gostaria ainda de levantar uma outra questão subsidiária relacionada ao porte de remessa e retorno. A exigência do porte só será válida se houver uso dos correios, porque, em se tratando de taxa, deve haver uma relação, uma correspondência entre o valor da taxa e o serviço estatal prestado, sob pena de se malferir novamente o inciso 2º do artigo 145 da Constituição.
O porte de remessa e retorno ele só pode ser exigido quando se destaque dos demais serviços forenses prestados pelo próprio tribunal, pois quando a remessa é realizada pelo próprio tribunal, que é o que parece que ocorre em São Paulo, por exemplo, via malote, o valor devido pelo porte vai ser remunerado pela taxa decorrente do serviço forense, nada justificando a sua cobrança em separado. Senhores ministros, em conclusão, o regime da taxa relativa aos serviços forenses é definido pela Constituição Federal, artigos 24, inciso 4º, 98, parágrafo 2º e 145, inciso 2º. A hipótese de incidência da taxa tributária foi definida constitucionalmente sobre a expressão custas forenses, não podendo o legislador ordinário alterar seu conceito sob pena de afronta aos dispositivos já citados. O preparo do recurso significa o pagamento prévio das despesas do seu processamento e o porte de remessa e retorno se insere, no nosso sentir, ontologicamente nesse conceito. Se o INSS e o acidentado do trabalho estão isentos da taxa judiciária, do preparo recursal, em consequência, também são isentos do porte de remessa e retorno. Tendo em vista a correlação entre a hipótese de incidência da taxa e o custo da atividade estatal, defende-se ainda subsidiariamente que o porte de remessa e retorno só possa ser cobrado em relação às comarcas que se valerem dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo descabida a cobrança quando o serviço é feito via malote do próprio tribunal, sob pena de violação ao artigo 145, inciso 2º da Constituição Cidadã. Por fim, o INSS requer que a presente ação direta de inconstitucionalidade seja julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º e da expressão, abre aspas, e de porte de retorno, fixado na forma do parágrafo anterior, nos termos do parágrafo 1º do artigo 535 do CPC, expressão essa declinada no parágrafo 5º do artigo 4º, todos da Lei Estadual Paulista 11.608. Além disso, nós rogamos pela interpretação conforme a Constituição do artigo 2º caput da referida lei, no sentido de que a taxa judiciária decorrente da prestação de serviço público no recurso abrange o porte de remessa e retorno. Na eventualidade de não serem acolhidos quaisquer desses pedidos, nós rogamos pela interpretação conforme a Constituição dos dispositivos ora vergastados, no sentido de que o porte de remessa e retorno somente seja exigido quando haja utilização dos serviços dos Correios e, ainda assim, que esse pagamento só ocorra ao final do processo, nos termos do artigo 27 do Código de Processo Civil. Obrigada. Palavra retorna ao ministro relator. Senhor presidente, posso votar? Eu queria só perguntar aos meus eminentes colegas se estão com o texto da lei, porque para facilitar e eu não ter de repetir, porque isso economizaria, porque são 8 inconstitucionalidades. E se eu tivesse de ler cada artigo, vai aumentar o tempo. Então, vamos enfrentar primeiro a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, incisos 2, 3 e 9, 3º e 4º, parágrafo 4º dessa Lei 11.608. O alego requerente que os dispositivos acima são inconstitucionais porque somente por meio de taxas fixadas em lei podem ser remuneradas as despesas com porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, artigo 2º, parágrafo único 2, as despesas postais com citações e intimações, artigo 2º, parágrafo único 3, as despesas de diligências dos oficiais de justiça, artigo 2º, parágrafo único 9. Acrescenta ainda que os serviços de remessa e retorno dos autos, citações e intimações e de diligências com oficiais de justiça são tipicamente judiciários, somente podendo ser custeados por taxas. Entende, neste caso, teriam sido violados os artigos 145.2, 151 da Constituição Federal, cuja redação todos conhecemos. De fato, na linha da jurisprudência desta Corte, taxas judiciárias, custas e emolumentos têm natureza tributária, todas do gênero taxas, para efeito da incidência do artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal, já que decorrem da utilização efetiva de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte. Como leading case, a respeito da natureza da taxa judiciária
e da distinção desta em relação às custas e aos emolumentos, temos o acórdão que foi proferido no julgamento da representação número 1077 do Rio de Janeiro, no Tribunal Pleno, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, no Diário da Justiça de 29 de setembro de 1984, do qual pode ser extraída a seguinte passagem conclusiva do voto do eminente relator. Diz o ministro Moreira Alves: portanto, não só com base na tradição da técnica do direito brasileiro, mas também da legislação federal a ela pertinente, verifica-se que a taxa judiciária é taxa que se adstringe aos serviços forenses. É um tributo pago pelo autor para ter direito à atividade dos órgãos judiciários, ao passo que as custas e emolumentos, denominados as mais das vezes com relação às retribuições pelos atos extrajudiciais como emolumentos apenas, dizem respeito às despesas de movimentação dos atos judiciais ou extrajudiciais e ao salário ou remuneração dos serventuários cartorários, excluídos, portanto, o juiz, este inclusive por força da vedação do artigo 114(2) da Constituição, e o Ministério Público que os realiza. Seguindo esta Corte, agora no julgamento da representação 1094 de 1900, publicado em 1992, vencido neste último caso o relator, que foi o eminente ministro Soares Munhoz, lavrou acórdão o ministro Moreira Alves, também destacando a seguinte parte: a representação por inconstitucionalidade, custas e emolumentos judiciais e extrajudiciais, sua natureza jurídica, decreto 16685, de 26 de fevereiro de 81, do Governo do Estado de São Paulo. Não sendo as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais preços públicos, mas sim taxas, não podem eles ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade, nos termos do parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional número 1 de 1969. Garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa. Representação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 16.685, de 26 de fevereiro de 81, do Governo do Estado de São Paulo. Neste precedente, o eminente ministro Moreira Alves fez distinção entre taxa judiciária, custas e emolumentos, apresentada no voto da representação 1077, e trouxe direito estrangeiro e doutrina nacional, afirmando que a Emenda Constitucional número 7 de 1977 não alterou a natureza jurídica da taxa judiciária, das custas e dos emolumentos remuneratórios dos serviços forenses e registros públicos e notariais, e assim fundamentou. Com efeito, antes dessa emenda, a Constituição não aludia à taxa judiciária, às custas e aos emolumentos, como, aliás, não se referia às inúmeras taxas específicas. O enquadramento dessas figuras entre as taxas resultava da circunstância de sabença comum de que os serviços do Estado, quando só se prestam mediante contraprestação, esta ou é receita originária, preço público, ou é receita derivada, taxa, como espécie de tributo. Em se tratando de contraprestação para obtenção de serviços específicos do Estado, como é a prestação jurisdicional, já se viu que não se configura preço público, impondo-se, pois, outra alternativa, nos exatos termos do artigo 18.1 da Constituição, taxa arrecadada pela utilização efetiva de serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelo contribuinte. Já em relação à Constituição Federal em vigor, manifestou-se esta Suprema Corte quando do julgamento da medida cautelar na ação direta 1378 do Espírito Santo, que foi relator o eminente ministro Celso de Mello, em que Sua Excelência destaca na ementa que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência,
quer no que concerne a sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade ao regime jurídico constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais: A, de reserva de competência impositiva, B, de legalidade, C, da isonomia e D, da anterioridade. Sobre a natureza tributária das taxas judiciárias, das custas e dos emolumentos, há igualmente vários precedentes do plenário desta Corte, como na ação direta de inconstitucionalidade 1926 de Pernambuco, que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, no Diário da Justiça de 10 de setembro de 99, e também a ação direta de inconstitucionalidade número 1145 da Paraíba, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso, no Diário da Justiça de 8 de novembro de 2002. Cabe, entretanto, para efeito tributário, distinguir as custas e emolumentos destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 2º da Constituição Federal, das meras despesas decorrentes de atividades de terceiros necessárias para viabilizar a atuação do próprio Estado juiz. Entendo que no grupo de meras despesas, que não tem natureza tributária, encontram-se as despesas com porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, as despesas postais com citações e intimações e as despesas de diligências dos oficiais de justiça. Isso porque os custos do correio ou transporte de processos, assim como verbigrácia, a utilização de veículos ou de carregadores necessários ao cumprimento de despejos, de remoções, de reintegrações de posse, etc., pelo oficial de justiça, não decorrem da atividade própria do Estado juiz, mas da atuação de terceiros junto ao Poder Judiciário. Na linha dessa orientação, observo que não se deve confundir a atividade do oficial de justiça na realização de diligências com eventuais despesas necessárias, indispensáveis à concretização destas, e igualmente não se pode confundir a atuação do serventuário da Justiça no sentido de preparar os autos ou mandados ou ofícios de intimações ou de citações com os custos de transportes dos processos e do envio de documentos pelos correios. Estes últimos custos servem para remunerar terceiros, não o Estado juiz, daí não restar caracterizada a natureza tributária destes e não incidir as normas do artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal, que define as taxas, e o artigo 151 da Constituição Federal, que exige a edição de lei para exigir ou aumentar tributo. Como consequência, na minha compreensão, não há inconstitucionalidade alguma no artigo 2º, parágrafo único, incisos 2, 3 e 9, artigo 3º e artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei Estadual 11.608, de 2003, podendo o Conselho Superior da Magistratura fixar os valores dos portos de remessa e de retorno recursais e das despesas postais para fins de citação e de intimação, e o Corregedor-Geral de Justiça estabelecer o valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça. A segunda inconstitucionalidade alcança o artigo 4º... Eminente relator, você permite? Acho que é mais cômodo que nós... Vamos examinar só essas aí. O tribunal está de acordo? Presidente, tenho concepção sobre a matéria e entendo que, sendo a jurisdição monopólio do Estado, os impostos que são arrecadados já objetivam viabilizar essa atividade. E, mais do que isso, se formos ao rol das garantias constitucionais, vamos verificar que o direito de petição é gratuito. E aqui nós estamos no âmbito do gênero direito de petição. Há o aspecto alusivo ao vício formal. Estamos a cogitar, e creio que o tribunal não avança,
para potencializar o que eu acabo de dizer quanto à gratuidade, quanto a ter-se os impostos visando essa atuação precípua do Estado, né? Estamos diante de despesas processuais. E não concebo que despesas processuais, considerado o princípio da legalidade, considerado o enquadramento que esta Corte deu a essas despesas como advindo de taxas, não posso conceber que elas variem segundo deliberação de órgãos do próprio tribunal. No caso, a Corregedoria de Justiça e o Conselho Superior da Magistratura. Por isso, peço vênia ao relator para divergir e concluir pela inconstitucionalidade. Senhor presidente, Pois não. eu também, quando da discussão da ADIM 3401, da relatoria do ministro Carlos Veloso, pude dizer o seguinte: na Constituição anterior, Constituição de 1967, com a emenda de 69, não havia previsão expressa, a menor previsão, sobre taxa judiciária. Aliás, havia, não há na atual. Dizia o seguinte, a Constituição: compete à União legislar sobre 17 do artigo 8º. Normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública. Agora, senhores ministros, taxa judiciária na Constituição anterior. E mais interessante ainda, taxa judiciária, vírgula, custas e emolumentos remuneratórios de serviços forenses. Ou seja, a Constituição não confundia taxa judiciária com custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses. A Constituição atual, em nenhuma passagem, fala de taxa judiciária. Em nenhuma passagem. Apenas no artigo 24, a propósito das competências legislativas concomitantes ou concorrentes, diz a Constituição: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses. A expressão taxa judiciária não figura na Constituição atual. E não me parece que isso se deu por um lapsus mentis, não é? Por um descuido redacional, um esquecimento do legislador constituinte. Tenho para mim que foi intencional. Como disse o ministro Marco Aurélio, eu também disse naquela oportunidade, a própria ideia de universalização do acesso ao judiciário implica a eliminação da taxa judiciária, porque isso dificulta o acesso, ou pelo menos inibe. E, além do mais, essa universalização, sempre que usada pela Constituição em outras oportunidades, por exemplo, a universalização do voto, a universalização do SUS, implica serviço gratuito. Vale dizer, quem vai pagar pelos serviços forenses prestados aos jurisdicionados? A União, mediante o recolhimento de impostos. Os impostos têm essa serventia, essa destinação de remunerar os serviços típicos de jurisdição. Então, eu comungo do ponto de vista do ministro Marco Aurélio, já manifestei em outra oportunidade. Era minha intenção até pedir vista desse processo para fazer um estudo um pouco mais demorado, um pouco mais detido. Mas, se estamos votando assim fatiadamente, não é? Eu, nesse momento, vou acompanhar o ministro Marco Aurélio com a devida vênia do relator. Eu só pondero, antes de passar para o relator e colher os demais votos, que Sua Excelência, e ele me corrigirá se eu tiver mal entendido o assunto, ele está dizendo exatamente que essas despesas são imputadas a terceiros porque não são taxas judiciárias, são serviços prestados por terceiros, isto é, pelo Correio e pelos donos dos transportes, de transportadoras. Por isso não entra no conceito de taxa. Exclusivamente, senhor relator. Exatamente. Exclusivamente. Exclusivamente, é exatamente isso. São Está exatamente dizendo que isso pelo não relator, é são taxa. eles. Isso é pagamento de serviços de Então, terceiros, não é a não de título de serviço taxa. do Estado. Não é serviço do Estado juiz. Há uma diferença na fundamentação apresentada pelo eminente ministro Marco Aurélio. Sua Excelência põe com toda a claridade o entendimento que tem
no sentido de que o pagamento dos impostos já substitui integralmente o pagamento da taxa judiciária, que é uma posição absolutamente fundamentada e com logicidade. Neste caso concreto, que eu estou acentuando, como disse o eminente ministro César Peluso, é que no próprio texto da lei faz essa distinção que foi feita ao longo de diversos precedentes da Suprema Corte. Então não é a título de taxa judiciária que se faz a cobrança. A lei Muito bem. exclui. Os A lei artigos exclui. agora votados são os que o ministro relator destacou. Alcança também despesas com diligências dos oficiais de justiça. Não, salvo em cumprimento dos Salvo em mandatos. cumprimento. Está na Salvo lei. em cumprimento. Salvo em relação aos cumprimentos dos mandatos, que é serviço típico da jurisdição. atividade jurídica. As demais diligências, como, por exemplo, transportar móveis num despejo de uma casa para outra casa, ou do depositário que é particular, etc. Ainda que seja cumprido Então, o por eminente oficial de relator faz justiça, muito não. bem essa distinção, exclui a cobrança a título de taxa. A própria lei exclui. Hein? A própria lei. Muito bem, eu digo, mas o eminente relator está interpretando a lei, própria lei diz. fazendo a exclusão. Na base dos precedentes. Bem, se for assim, eu fico intelectualmente confortado para acompanhar Vossa Excelência. O Tribunal está de acordo, então, em julgar improcedente a ação em relação ao artigo 2º, incisos 2, 3 e 9, artigo 3º, artigo 4º, parágrafo 4º, contra o voto do ministro Marco Aurélio? Então, é o que fica consignado. Vocês prosseguem. A próxima inconstitucionalidade, senhor presidente, que está mencionada na petição inicial, diz respeito ao artigo 4º, incisos 1, 2 e 3. Sobre o dispositivo que está reproduzido, e todos têm o texto, diz o requerente que a alíquota de 3% sobre o valor da causa antes cobrada foi aumentada pela nova lei para 4% sem nenhum acréscimo na atividade estatal prestada pelo Estado que a justificasse. Acrescenta a inicial da ordem, não tendo havido acréscimo na atuação de tais órgãos, resta patente que a majoração da contraprestação devida atenta contra o próprio sentido da taxa previsto no artigo 145.1 da Constituição Federal. E, por último, entende que o percentual de 4% sobre o valor da causa é extraordinário e restringe o acesso ao judiciário em confronto com a tendência e exigência social de ampliação de acesso à justiça e, além do mais, é atentatório contra o Estado democrático. Aponta como violados os artigos 1º, 5º, inciso 35 e 145.2 da Constituição Federal, cujos textos todos nós conhecemos. Apesar de ser possível identificar em determinadas hipóteses, frente ao serviço prestado pelo Estado juiz, exageros nos valores das taxas judiciárias, das custas e dos emolumentos, dificultando o acesso à justiça, pelo menos na minha compreensão, o requerente não tem razão no caso presente. Inicialmente, lembro que no leading case, oriundo do julgamento da representação 1077, a que já me referi, a possibilidade de restrição ou de prejuízo ao acesso à justiça reconhecido ficou no voto do eminente ministro Moreira Alves nos termos que se seguem. De outra parte, como tais taxas dizem respeito à remuneração da prestação jurisdicional pelo Estado, podem elas, se excessivas, criar obstáculo que resulta da lei que determina a fixação de seu valor, capaz de impossibilitar a muitos a obtenção dessa prestação, o que acarreta a inconstitucionalidade dessa lei por ofensa ao princípio inserido na parte inicial do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição,
a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Sendo, como já se acentuou, prossegue o ministro Moreira Alves, a taxa judiciária em face do atual sistema constitucional, taxa que serve de contraprestação à atuação de órgãos da Justiça, cujas despesas não sejam cobertas por custas e emolumentos, tem ela, como toda taxa com um caráter de contraprestação, um limite, que é o custo da atividade do Estado dirigido àquele contribuinte. Este limite, diz o ministro Moreira Alves, evidentemente é relativo, dada a dificuldade de se saber exatamente o custo dos serviços a que corresponde tal contraprestação. O que é certo, porém, é que não pode taxa dessa natureza ultrapassar uma equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado. Por isso, taxas cujo montante se apura com valor em base do proveito do contribuinte, como é o caso do valor real do pedido, sobre o qual incide a alíquota invariável, tem necessariamente de ter um limite, sob pena de se tornar, com relação às causas acima de determinado valor, indiscutivelmente exorbitantes em face do custo real da atuação do Estado em favor do contribuinte. Isso se agrava em se tratando de taxa judiciária, tendo em vista que boa parte das despesas do Estado já são cobertas pelas custas e emolumentos. Não estabelecendo a lei limites e não podendo o Poder Judiciário estabelecê-lo, diz Moreira Alves, é de ser declarada a inconstitucionalidade do próprio mecanismo de aferição do valor, no caso concreto da taxa judiciária, certo que considerará e conduzirá, sem dúvida alguma, a valores reais muito superiores aos custos que servem de contraprestação. A falta desse limite torna incompatível com o próprio modo de calcular o valor concreto da taxa, com a natureza remuneratória desta, transformando-a na realidade num verdadeiro imposto. Isso se evidencia até pelo fato de que, em nosso direito anterior, quando a taxa judiciária era caracterizada sem eiva de inconstitucionalidade como imposto, o imposto de causa, no dizer de Lopes da Costa e de Olímpio de Castro Filho, tinha o seu montante calculado sem qualquer limitação por uma alíquota fixa incidente sobre o valor da coisa demandada e das custas, como noticia, diz Moreira Alves, Cândido Mendes de Almeida. O precedente acima demonstra que o excesso no valor, sobretudo quando ausente limite na importância devida a título de taxas judiciárias, custas e emolumentos, pode até mesmo restringir o acesso ao judiciário. Por outro lado, aponta a preocupação quanto à dificuldade de aferir o valor mais justo para a remuneração do serviço prestado pelo Estado. Em sentido semelhante, na ação direta 948 de Goiás, de que foi relator o eminente ministro Francisco Rezec, no Diário da Justiça de 16 de março do ano 2000, decidiu este tribunal pleno que a taxa judiciária deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que se vincula e há de ter um limite sob pena de inviabilizar à vista do cobrado o acesso de muitos à justiça. E ainda, no julgamento da medida cautelar na ação direta 1651, de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches, publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 1998, foi deferida liminar pelo colegiado, suspendendo o dispositivo da lei estadual impugnada, porque estes, possibilitando a exigência de taxa judiciária ilimitada, incidente sobre o valor da causa ou da condenação, podem inviabilizar, em certos casos, o próprio acesso ao Poder Judiciário,
o que não é permitido pela Constituição, nos termos do artigo 5º, inciso 35. A mesma orientação foi adotada no julgamento da medida cautelar na ação direta 1772, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso, publicado no Diário da Justiça de 8 de setembro de 2000, devendo-se ressaltar a dificuldade de apurar a abusividade das custas cobradas, como apontado no voto vogal do ministro Nelson Jobim, como se segue. Senhor presidente, tenho algumas restrições em relação à análise dessas custas, tendo em vista o custo das atividades do Estado. Mas se fosse razoável ou não, em relação ao custo-operação, teríamos de fazer um grande levantamento sobre os gastos do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais. Parece-me relevante, e o relator ressaltou, que esta análise tenha em vista o inciso 35, impedir o acesso ao Poder Judiciário. Também não me impressiona o problema do aumento de 1000%, porque não sei quais eram as custas anteriores e em que época foram fixadas, dado o processo inflacionário. E aí acompanhou o ministro relator. Dúvida não tenho, senhor presidente, mormente diante da orientação jurisprudencial que se fixou nesta Corte, que eventual exagero na cobrança das taxas judiciárias, custas e emolumentos poderão impedir o acesso de pessoas físicas ou jurídicas em determinadas situações ao Poder Judiciário para a solução de litígios. Vale lembrar aqui que nosso direito positivo tem mecanismo próprio de proteção dos mais necessitados com relação ao acesso à justiça, por meio da assistência judiciária gratuita e da atuação que se faz cada dia mais forte e com brilho, diga-se, das defensorias públicas federal e estaduais. De todos os modos, a declaração de inconstitucionalidade do respectivo dispositivo legal, entretanto, dependerá de um flagrante excesso praticado pelo legislador infraconstitucional. Sem a existência deste abuso flagrante, quanto aos valores cobrados a título de taxas judiciais, o reconhecimento da inconstitucionalidade resta, pelo menos na minha compreensão, praticamente impossível sobre este enfoque. É que, como bem anotado pelo ministro Jobim, no texto antes reproduzido, se fosse razoável ou não em relação ao custo de operação, teríamos de fazer um grande levantamento sobre os gastos do Poder Judiciário. No caso concreto, verifico que o percentual total de 4% decorrente da aplicação dos incisos 1, 2, 3 do artigo 4º da lei estadual não revela, pelo menos na minha avaliação, flagrante abusividade em relação aos valores das taxas judiciárias, não havendo como deixar de anotar que o parágrafo 1º do mesmo artigo impõe limite na importância a ser cobrada, como está nos termos que se seguem. Parágrafo 1º. Os valores mínimo e máximo a recolher-se em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores equivalerão a 5 e a 3 mil UFESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento. Sobre a relatividade e a dificuldade de aferir a abusividade das taxas judiciárias, custas e emolumentos, trago ainda os seguintes precedentes do Tribunal Pleno. O primeiro, tomado na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2078, de que foi relator o eminente ministro Zé Nery da Silveira, publicado no Diário da Justiça de 18 de maio de 2001, e também na ação direta de inconstitucionalidade 2655, relatora a eminente ministra Ellen Grace, publicada no dia 26 de março de 2004. Se tanto não bastasse, senhor presidente, a Constituição Federal, no inciso 74 do artigo 5º, prevê, como antes assinalei, mecanismo para viabilizar a todos o acesso à justiça, quando parcos os recursos,
diante dos custos do processo judicial, dispondo expressamente que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O referido inciso é complementado pelo artigo 134 da Constituição Federal, segundo o qual a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, nos termos do artigo 5º, 74 da Constituição. Este sistema de proteção, sem sombra de dúvida, dificulta ainda mais encontrar hipótese em que o valor das taxas judiciárias de custas e emolumentos, por si só, impeça que uma pessoa física ou jurídica possa alcançar a prestação jurisdicional necessária. Ou seja, em uma palavra, seja por este fundamento, seja porque a própria lei estadual impôs um limite para o recolhimento destas custas, eu estou entendendo que, sob o ângulo do percentual das taxas judiciárias, não existe inconstitucionalidade do artigo 4º, incisos 1, 2 e 3 da Lei Estadual 11.608 de 2003. É como voto quanto a esta segunda inconstitucionalidade. O tribunal está de acordo? Também agora quero uma distinção. Pois não, ministro Marcos. Se Vossa Excelência me permitir, vou tomar de empréstimo a parte inicial do voto do relator, no que Sua Excelência apontou que havia uma normatização em termos de cobrança de taxa, considerados os serviços prestados e, posteriormente, ocorreu não a reposição do poder aquisitivo da moeda, mas a majoração, a alteração do valor que, de início, leva em conta uma percentagem. Presidente, não posso tomar o vocábulo taxa como sinônimo de comissão. E quando se fixa como base de incidência dessa taxa, o valor da causa, parte-se para o campo, e digo isso com desassombro, da comissão. Parte-se para o desprezo ao artigo 145 da Constituição Federal, no que implicitamente, ao versar o Instituto taxa relativamente a serviços, firma um elo considerado o valor desse serviço. E não me consta que se deva ter um empréstimo de um valor maior, presente o conteúdo econômico do conflito de interesses trazido a juízo. Não me consta que antes estivessem a cobrar a taxa aquém do que poderiam realmente cobrar. Não me consta que tenham, ante deficiência da lei anterior, deixado de cobrar o que é autorizado pela Constituição Federal. Por isso, vou pedir vênia ao ministro relator para me mostrar até perplexo ante o Instituto da taxa com a base de incidência fixada, o valor da causa, e entender que, no caso, há um descompasso presente essa base de incidência e presente a majoração com o que é representado em termos de gastos pelo serviço que a taxa visa proporcionar, visa viabilizar. Peço vênia para entender que a majoração se mostrou inconstitucional. Ministro Carlos Brito. Agora, ministro, eminente ministro relator, Vossa Excelência está assentando a possibilidade, portanto, a constitucionalidade da cobrança da taxa judiciária como uma contraprestação dos serviços propriamente jurisdicionais.
Ou seja, a atividade jurisdicional do Estado é remunerada mediante taxa judiciária. É nesse ponto que eu, cada vez mais refletindo sobre o tema, entendo que a atividade de prestação jurisdicional deve ser custeada ou por impostos estaduais, conforme a jurisdição seja estadual, ou federais, conforme a jurisdição seja prestada pela Justiça da União. Penso que cobrar taxa judiciária é até discriminar o Poder Judiciário. Não, vou fazer uma comparação, não estranhem a comparação, porque não é bizarra, não. O típico do legislativo é legislar. Essa atividade não demanda o pagamento de nenhuma taxa. A segurança pública não demanda o pagamento de nenhuma taxa. Os serviços de diplomacia, eles não demandam o pagamento de nenhuma taxa. Os serviços do SUS, né, são também para os assistidos, os atendidos, eles não demandam, os serviços do SUS, o pagamento de nenhuma taxa. Eu entendo que a atividade jurisdicional também, à luz da Constituição, é de ser custeada exclusivamente pelos impostos gerais. E a minha base de raciocínio é essa distinção que eu pude fazer entre a Constituição anterior e a atual. Na anterior, a expressão taxa judiciária estava grafada, né, grafada, às expressas, portanto, e de modo separado de custas forenses e emolumentos. A atual não se refere em nenhuma de suas passagens à taxa judiciária. Entendo também, embora Vossa Excelência fizesse muito bem, entre tantas coisas boas, excelentes do seu voto, a ressalva de que os necessitados não terão dificuldade de acessar a prestação jurisdicional do Estado, porque a eles assiste o direito à assistência jurídica integral e gratuita, havendo, inclusive, para isso um órgão estatal específico, que é a Defensoria Pública. Ainda assim, me parece que, quando a Constituição trata da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, não está se referindo à dispensa de taxa judiciária. Está se referindo à assistência advocatícia, ou seja, os necessitados terão a assistência de um advogado do Estado ou, por alguma forma, custeado pelo Estado, não sendo o seu estado de debilidade econômica, não é motivo de impedimento quanto a esse acesso à jurisdição. É certo que a Constituição também diz que, em matéria de habeas corpus, não é, as ações são gratuitas. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. É verdade que diz isso, mas aí não está nem por implicitude a questão da taxa judiciária. São os emolumentos. Os emolumentos, sim, porque os emolumentos podem ser cobrados ou pelos notários, não é, se eventual, pelos notários atuando por delegação do poder público, ou pelas serventias oficiais, forenses, portanto. Então, sistematicamente interpretando a Constituição, entendo que não há base para a cobrança da taxa judiciária. E se essa interpretação viesse a prevalecer aqui nesta Corte, parece que não, estaríamos favorecendo, não é, muito mais o princípio da universalização da justiça. Esse verdadeiro direito subjetivo de acesso facilitado, desembaraçado, gratuito às instâncias judiciárias, que Mauro Capelletti e Zé Afonso da Silva chegam a dizer que é o principal dos direitos, é o de acesso à jurisdição. Porque sem acesso à jurisdição, todos os demais direitos ficam comprometidos na sua eficácia. Portanto, no particular, a minha divergência quanto ao voto de Vossa Excelência transcende a questão da majoração. Eu entendo que não pode haver taxa judiciária, aliás, na linha do voto do ministro Marco Aurélio. Portanto, eu dou pela inconstitucionalidade dos dispositivos
adversados nesta oportunidade. Vossa Excelência me permite, é que o pedido visa apenas fulminar a majoração. O artigo 4 dispõe sobre isso. Pois é, como eu estou indo além, né? Não, mas não sei se me permite, Pois só não. para lembrar, eu acho que talvez pudesse ajudar a esclarecer a questão. A Emenda Constitucional 45 introduziu o parágrafo 2º do artigo É 98, onde diz textualmente: as custas e emolumentos Isso. serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas de justiça. Perfeito, eu estou atento Em a outras isso. palavras, os serviços específicos de justiça estão sujeitos ao pagamento de custos e emolumentos. Em outras palavras, estão sujeitos ao pagamento de taxa. Não, custas e emolumentos constituem uma categoria jurídica diferenciada de taxa judiciária. Ministro Carlos Aires, você se me permite uma observação? É porque a fundamentação do ministro Marco Aurélio, eu já disse anteriormente, está vinculada estritamente com a montagem do cálculo da taxa judiciária, como Sua Excelência pôs, e que foi na linha da impugnação que foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só quero ponderar que Vossa Excelência está trazendo para o Pleno da Corte, com todo o direito que tem, evidentemente, uma ideia que jamais perpassou, que é, pura e simplesmente, acabar com a taxa judiciária. Todos os precedentes do Pleno, inclusive eu fiz questão... Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Eu fiz questão de destacar, todos os precedentes do Pleno admitem, mesmo sob a Constituição de 1988, e eu citei precedentes posteriores exatamente sobre isso, a validade, a força e a natureza jurídica da taxa judiciária. É verdade, Vossa Excelência está Todos correto. os precedentes dizem isso. Todos os precedentes. E fiz questão de adiantar o voto do ministro Moreira Alves naquela reclamação em que Sua Excelência chamou atenção sobre a possível inviabilização do pagamento de uma taxa judiciária exorbitante, porque não haveria limite possível na lei respectiva que, naquele momento, se estava analisando. Neste caso, além do fundamento da assistência judiciária gratuita, da existência da Defensoria Pública, o que eu estou procurando demonstrar é que a própria lei estadual impôs um limite mínimo e máximo para o recolhimento da taxa judiciária. Eu vou só concluir. Não há dúvida. Então, eu quero só ponderar é que, na realidade, a doutrina que Vossa Excelência está construindo sobre a extinção da taxa judiciária significa uma alteração radical em toda a jurisprudência da Suprema Corte, que examinou não apenas a força e a validade da taxa judiciária, mas examinou especificamente a natureza jurídica dessa taxa judiciária. Perfeito. Essa é só a observação que peço venha a Vossa Excelência para fazer. Olha, o que Vossa Excelência está dizendo é absolutamente correto em termos de precedentes. Não há uma exceção. Eu me lembro que na discussão da ADIM, relatada pelo ministro Carlos Veloso, que eu terminei acompanhando Sua Excelência, embora fazendo a ressalva, eu cheguei a dizer, isso é um vespeiro. Eu usei a metáfora do vespeiro, porque eu sabia... Ainda bem que é anfibiológico. Anfibiológico. Ainda bem que não é anfibológico. Eu usei a metáfora do vespeiro porque sabia que estava pisando em terreno tematicamente minado. Agora, nesta oportunidade, como a questão da taxa judiciária vem à baila por efeito de uma lei, não que a instituiu, mas que a majorou, eu estou relançando a ideia da falta de base constitucional para a cobrança de toda e qualquer taxa judiciária. É claro que ficarei vencido nessa oportunidade, mas Vossa Excelência, no seu relatório, se mantém absolutamente fiel à serena, remansosa tradição desta casa. É a ressalva que faço, portanto, eu voto pela inconstitucionalidade. Senhor presidente. Pois não? Eu só queria trazer, desnecessariamente, algum reforço aos argumentos do eminente relator, relembrando algumas coisas em relação a essa legislação especificamente. A lei anterior que regulamentava o valor na taxa judiciária no Estado de São Paulo é de 1985 e, aliás, está referida no artigo 12. Ela fixava em 3%. O que fez a lei 18 anos depois? Aumentou em 1%.
E qual é a fundamentação empírica, qual é a fundamentação prática? É de que em 18 anos, com a inflação, com o aumento de todos os custos necessários para a prestação jurisdicional, desde projetos de implantação de informática, aumento de custos de materiais, etc., o aumento de 1% neste quadro e neste panorama e dentro da economia brasileira não tem nada de desarrazoado nem de abusivo. Em segundo lugar, esses limites são extremamente razoáveis, que estão previstos na lei, porque essa unidade fiscal no Estado de São Paulo, para o ano de 2000, é de R$ 15,85, o que dá um mínimo de R$ 75 e um máximo de R$ 4.500 para uma causa, hipoteticamente, de valor de R$ 4.500.000. É extremamente razoável, não há nada de extorsivo e nem abusivo na legislação do Estado de São Paulo. E, ademais, como o eminente relator já lembrou, todos aqueles que necessitados não estão apenas já excluídos pela lei, porque o artigo 5º e 7º da lei já prevê a gratuidade de certas ações onde há presunção de necessidade, assim porque a Lei 1060 de 1950 também é textual e apanha tudo, e é da tradição jurídica brasileira que a cláusula constitucional da assistência judicial ou jurídica gratuita e integral compreende o chamado benefício da justiça gratuita, que não tem nada a ver em si com a assistência judicial em termos de organização, em termos de organismos. Desse modo é que eu estou botando esse esclarecimento que me pareceu... À luz do direito infraconstitucional, sim, Vossa Excelência está certo. À luz do direito constitucional, acho que as coisas são diferentes. Mas respeito o ponto de vista. Ministra Carmen? Vossa Excelência. Se o ministro relator me permite, pedir vista deste ponto só da ação, como temos feito em outras ações diretas, em que a gente vota, e apenas deste artigo 4º, quanto à majoração, incisos 1, 2 e 3, eu quero vista. Essa pede vista dos autos? O que não importa, inclusive, nem no que se tomou de voto até agora, nem em outros artigos que não vão ter consequência. Se você me permite, mas eu tenho a impressão que, nesse caso, é preferível dar vista integral, porque assim examina de uma vez o processo todo. Não posso ficar, mas é porque nós temos em outros casos, inclusive da OAB, é só contra este artigo. O outro, por exemplo, que acompanhei, e outros que estão questionados, eu estou apta a votar até... Então, eu também. Então, como em outros casos aqui, em que se deu vista em virtude de um dispositivo, os outros ficam resolvidos. Então, se me permitir, é só quanto a este. Eminente relator... Nessa matéria, a presidência decide a questão de ordem, né? O Tribunal Soberano decide. O tribunal, se entender que deva ser dada a vista integral e suspender o julgamento, nós suspenderemos. Se acha que deve prosseguir, sem prejuízo de coerência, prosseguiremos. Põe a discussão e a votação. Na minha concepção, quer dizer, como eu disse no início, são 8 inconstitucionalidades. Nós estamos examinando a segunda inconstitucionalidade. Então, é preferível, já que existe uma dúvida quanto a um dos temas, que se peça vista, porque a Sua Excelência examina o contexto e facilita depois o julgamento. Inclusive, em outros casos até do Estatuto da OAB, da Lei 98/68, por exemplo, que nós começamos a votação, a questão que ficou pendente foi do artigo 27. As outras foram votadas, exatamente porque não há necessidade. E por um outro motivo. Como eu não ouvi o voto de Vossa Excelência por causa da forma, eu nem tenho como ter vista se Vossa Excelência ainda não deu o voto integral, porque nós estamos votando artigo por artigo. Da parte sobejante. Então, essa razão pela qual, e inclusive alguns dispositivos questionados, pelo menos a depender do voto de Vossa Excelência, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar. Daí porque eu estou mantendo aquilo que nós adotamos em outras ocasiões. O ataque à ADIM serve para atacar dispositivos da lei. Consultor plenário, recolhe os votos. O ministro Menezes vota contra o ministro Ricardo Lewandowski.
Vossa Excelência acha que deve prosseguir ou deve interromper Senhor o julgamento? presidente, aí há duas questões. Primeiramente, uma aventada agora, ao meu lado, pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que já houve o início da votação, já apreciamos algumas partes do voto de Sua Excelência, o eminente ministro Menezes Direito, e talvez fosse conveniente que pelo menos ouvíssemos o voto na sua integralidade quanto aos demais pontos. Eu, então, ousaria divergir do eminente ministro Menezes Direito quanto à vista integral dos autos e respeitando os precedentes da Corte, eu admitiria que se pedisse vista apenas dos autos quanto a esta inconstitucionalidade em particular. É como me manifesto. Ministro Nerves Grão? Se vocês me permitirem, eu entendo que o ministro Carlos Alberto Menezes Direito deve ler todo o voto dele e depois, confusamente, nós iremos, numa oportunidade posterior. Então, vamos prosseguir, eminente relator. Vamos Então, lá. fica suspensa a apreciação da arguição de inconstitucionalidade do artigo 4º, incisos 1, 2 e 3. Então, vamos à terceira inconstitucionalidade, que alcança o artigo 4º, inciso 2. Segundo o requerente, o inciso 2 do artigo 4º, prevendo que a metade da taxa judiciária há de ser considerada preparo da apelação do recurso adesivo ou dos embargos infringentes, não se mostrando razoável ou proporcional, viola o direito de defesa, o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, além de atingir o próprio fim constitucional da taxa. Atenta também contra a competência da União para legislar sobre direito processual. Alega ainda que o dispositivo tem por objetivo coibir a interposição de recursos, contrariando o direito de defesa, o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, e maculando o sentido constitucional da taxa, de remunerar os serviços estatais. Acrescenta que o valor do preparo de recursos, por sua natureza, deve ser módico, orientação que não encontra reflexo no dispositivo ora em debate, que estabelece valor variável, dependente do valor da causa e extremamente elevado. Haveria, então, segundo o requerente, contrariedade aos artigos 5º, 54, 55 e 22.1 da Constituição Federal. A pretensão do requerente, nesta parte, também, ao meu sentir, não merece acolhimento. Primeiramente, o inciso 2 do artigo 4º da Lei Estadual, ao dispor sobre o valor do preparo da apelação no recurso adesivo e dos embargos infringentes, não revela invasão da competência da União, já que ausente disposição de natureza processual, mas apenas de despesas com recursos. Aliás, a própria Constituição Federal confere também aos Estados competência concorrente de legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses, estas destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. A taxa judiciária, conforme já anotado anteriormente, tem natureza tributária, à semelhança do que ocorre com as custas, sendo ambas taxas em sentido amplo, instituídas para cobrir serviços prestados pelo Estado juiz. A competência legislativa estadual para legislar sobre taxa judiciária encontra respaldo nos artigos 24, incisos 1 e 4, 98, parágrafo 2º mencionados. E, por último, no artigo 145.2, também da Constituição Federal, segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
A respeito da alegação de ser excessivo percentual de 2% sobre o valor da causa, constitui alegação já repelida ao cuidado dos 3 incisos do artigo 4º da lei estadual, cabendo ressaltar mais uma vez que o parágrafo 1º do mesmo dispositivo especifica o valor limite da cobrança. Além disso, em segundo grau, a atividade jurisdicional é mais complexa, já que os recursos, em geral, são julgados em sessões por vários julgadores, cujos acórdãos são confeccionados mediante a intervenção de um maior número de magistrados e de serventuários da Justiça que acompanham as sessões referidas. Reitero, assim, que 2% sobre o valor da causa não revela abuso a exigir o reconhecimento da inconstitucionalidade. Por último, a Lei Estadual 11.608, no artigo 4º, incisos 1, 2 e 3, desmembra a taxa judiciária, na verdade, para que o litigante não pague por serviços judiciários que não receberá. Assim, por exemplo, se não recorrer, não precisará recolher a taxa relativa à apelação, ao recurso adesivo ou aos embargos infringentes. Do mesmo modo, ausente a necessidade de execução do título judicial, diante de eventual pagamento espontâneo pelo devedor, não haverá obrigatoriedade de recolhimento da taxa relativa à execução. Com efeito, diversamente do alegado, o inciso 2 do artigo 4º não tem o objetivo, ao meu ver, de criar obstáculos a recursos, mas sim de impedir que o litigante recolha a taxa relativa a serviço público do qual não usufruirá, garantindo ainda a proporcionalidade entre o valor pago e a atividade estatal. Por essa razão, entendo que não está caracterizada a apontada inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 4º do diploma estadual. É como voto. Quer dizer, o ministro Carlos Brito agora tem de acompanhar a inconstitucionalidade declarada, porque tudo se refere à taxa judiciária. É taxas do... Tudo. Não, porque esse aqui é relativo aos recursos. A ministra Carmen Lúcia, ela estava impugnando para examinar a questão relativa ao pagamento da própria taxa judiciária e da distribuição. Agora aqui se trata de taxa exclusivamente recursal. Agora, no caso do ministro Carlos Aires, para manter coerência com o que ele já votou, tudo se refere à taxa judiciária agora, né? Inclusive tendo a cobrança... por causa a prestação do serviço jurisdicional. Claro, porque é a prestação, aqui no caso, é o pagamento dos recursos. Prepara o O tribunal está de acordo diferente. em rejeitar este fundamento, porque, na verdade, se trata da mesma arguição com outro fundamento. O tribunal está de acordo? Pois não. Se bem, ministro, que aqui é preparo, né? As despesas com o preparo. Não, é pagamento de taxa. Mas é como pagamento preparo. de taxa, termina... Como preparo, como preparo. Tem razão. Aliás, se não for taxa, nós teríamos que anular milhares de julgamentos dessa corte que não conhece de recurso Exatamente. por falta de pagamento. Por causa... Exatamente. No caso do... Neste É isso caso, mesmo. eu acompanho o no relator. caso O do outro voto aqui de não. Vossa Excelência, Então, nesse nós temos caso, que anular vários exatamente por isso, não posso acompanhar com todas as evidente. vezes. Daqui para frente, Vossa Excelência não... Que nas grandes democracias, justiça é um serviço caro. E ele é caro por uma razão muito simples, para evitar que as classes mais altas manipulem ou instrumentalizem a justiça a seu favor. Exatamente. Exatamente. Por isso é que neste caso eu acompanho. Pois é. Por isso é que neste caso eu acompanho. Por isso, Ezequiel disse Os uma últimos vez uma frase antológica. Nós não devemos baratear o recurso extraordinário. É o único país onde Então, primeiro eu impugnei. Eu tenho dúvida. a Esse Corte aqui eu acompanho Suprema as está inteiras. submersa Este eu acompanho em as milhares inteiras, de porque processos. aí é o Isso fundamento não custa da nada a ninguém. Constituição. Não, Isso não e sem custa nada. contar isso, o fato que eu já relembrei, que nós nem sei desde quando foi instituído o preparo como requisito de admissibilidade de recurso, essa corte se cansa de deixar de conhecer recurso por falta de pagamento de taxa judiciária a título de preparo. O fato é que a nossa cultura é outra.
A nossa cultura é outra, obedece a outros vetores, a outros pressupostos. Exatamente por ser outra, Não, que ela é mais ministro, mas a nossa vulnerável. cultura, neste caso, tem sido em Ela é detrimento mais dos vulnerável. mais Agrava, carentes. até O poder econômico é mais forte. Exatamente. Até agrava a Atua situação. mais desabridamente. Não, mas a regra geral, a justiça é para todos. A universalização é o princípio regente da justiça. Tanto que o acesso à justiça é chamado de universalização da prestação jurisdicional. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência está, então, julgando procedente a ação, nesse ponto. Exatamente. Ministro Marco Aurélio? Presidente, o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional, mas se imagina que haja a tramitação do processo e ele seja deslocado de patamar para patamar do judiciário. E, no caso, se versa o que seria uma sobretaxa. Por que me refiro à sobretaxa? Porque já há taxa cobrada ante a entrada no protocolo da inicial da ação. E se imagina que essa taxa cobrada vise fazer frente aos serviços que o judiciário prestará. Muito embora se tenha aqui a base de cálculo, para mim, discrepante do que está no 145 da Constituição Federal, já que não se leva em conta o valor em si do serviço. Receio, presidente, que a criação do que rotulei como sobretaxa possa ser lida até mesmo como uma autodefesa dos tribunais considerada avalanche de processos. Um elemento inibidor quanto à revisão do que decidido para se afastar do cenário jurídico um erro de procedimento ou um erro de julgamento. Sempre possível, porque a justiça é obra do homem. Tem que pagar para recorrer. E não concebo que se possa criar mais um pressuposto sob o ângulo da taxa, que entendo única, taxa judiciária, né, para se submeter o acerto ou desacerto da decisão proferida ao órgão revisor. Eu peço vênia àqueles que entendem de forma diversa para entender inconstitucional a duplicidade de taxa judiciária, considerado o fato de alguém não se conformar com a decisão proferida. Eu tenho voto também nessa matéria, peço ver na divergência, acompanho o voto do relator e proclamo o resultado em relação a esta arguição. O tribunal julgou improcedente, repeliu a arguição de inconstitucionalidade com base neste fundamento em relação ao artigo 4º, inciso 2. Vocês prosseguem. Então, vamos à quarta inconstitucionalidade, senhor presidente. Chegamos à metade. Ela diz respeito ao parágrafo 2º do artigo 4º. Como votou a ministra Carmen Lúcia apenas para meu governo? O relator. O requerente, sobre o dispositivo acima reproduzido... Agora é o quarto parágrafo... É o artigo 4º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Diz que a outorga de competência ao juiz de direito para definir o valor da causa da condenação ilíquida para fins de fixação da taxa devida para recorrer, prevista no parágrafo 2º do artigo 4º, é inconstitucional, porque está invadindo a competência federal para legislar sobre direito processual, chegando a violar o artigo 127 do Código de Processo Civil, quando prevê decisão por equidade, cuja aplicação só pode se dar quando autorizada em lei federal. O requerente afirma, por outro lado, fazendo remissão ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar na ação direta 2052 da Bahia, que quando em outro estado se pretendeu criar procedimento para fixação do valor da causa, também com o intuito de incidência da taxa judiciária, esse egrégio tribunal decidiu pela inconstitucionalidade de tal procedimento. E conclui sustentando que o comando vago e lacônico, carecendo de critério seguro para a sua aplicação, contraria o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que nós conhecemos.
Também aqui, senhor presidente, eu estou repelindo a alegação de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, a ação direta de inconstitucionalidade descabe confrontar norma impugnada com dispositivo de lei federal, no caso, o artigo 127 do Código de Processo Civil, na linha de antigos precedentes. Estou citando diversos precedentes da nossa Corte, inclusive um da minha própria relatoria, em que se assentou esse princípio básico. Quanto ao precedente desta Corte, que foi citado pelo requerente, na ação direta de inconstitucionalidade 2052 da Bahia, Tribunal Pleno, que foi relator nosso eminente colega, ministro Eros Grau, no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2005, não guarda semelhança com o caso presente. O julgado do eminente ministro Eros Grau diz o seguinte: o quanto respeite ao valor da causa, consubstancia matéria de direito processual adstrita à lei federal, nos termos do disposto no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Pedido de inconstitucionalidade, julgado procedente. No paradigma do ministro Eros Grau, como se pode extrair da própria ementa do acórdão, restou declarado inconstitucional a possibilidade do Tribunal de Justiça da Bahia disciplinar a forma de fixação do valor da causa. Resta claro que esta matéria tem cunho meramente processual, na linha do que decidiu o plenário na referida ação direta, havendo dispositivos vários no Código de Processo Civil, estabelecendo critérios para a verificação do valor da causa. E reproduzo agora, ministro Eros Grau, os termos que Vossa Excelência utilizou. Diz o ministro Eros Grau, o valor da causa, ministro Eros Grau, diz Vossa Excelência neste excepcional voto, o valor da causa é matéria atinente ao direito processual, disciplinada nos artigos 258 e 261 do Código de Processo Civil. Evidente cuidar-se de matéria adstrita à lei federal, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição do Brasil. Prossegue Vossa Excelência. Ademais, o ajustamento do valor da causa deve ser discutido em sede de processo instaurado. Inadmissível que a petição a ser protocolada sofra juízo de admissibilidade extrajudicial, visto que a arguição de adequação do valor da causa, nos moldes do citado decreto judicial, antecede a distribuição. Ora, o caso presente, eu tenho como claro, não se enquadra no precedente acima. E não se enquadra porque, na minha compreensão, porque aqui a Lei Estadual 11.608 de 2003, no parágrafo 2º do artigo 4º, não estabeleceu qualquer critério para a fixação do valor da causa ou determinação que este fosse alterado. Buscou a lei estadual, em debate, apenas estabelecer critério para o valor do preparo. Com efeito, não modificou o valor da causa fixado na petição inicial. Impôs, tão somente, que o valor do preparo recursal nas ações com pedido condenatório seja calculado com base no valor da condenação previsto na sentença respectiva, quando líquido, ou sob o valor fixado equitativamente, exclusivamente para esse fim, se líquido a condenação. Cuida-se, como se pode verificar, de fixação do valor da taxa judiciária com natureza tributária, matéria de competência legislativa concorrente dos Estados-membros, nos termos dos artigos 24, 1 e 4 da Constituição Federal, 98, parágrafo 2º e 145, 2 da mesma Constituição. A alegada inconstitucionalidade, portanto, eu não reconheço e a afasto. Presidente, no caso, presidente, nós temos matéria de índole estritamente processual. Tanto assim que o Código de Processo Civil contém seção específica
sob a nomenclatura valor da causa. E, nessa seção, há artigos que acabam por abranger situação concreta em que, na inicial, não se estampa um valor líquido, devendo a obrigação de dar ser delimitada em fase subsequente. Mas há mais, presidente. A atuação judicante é sempre vinculada, e mesmo assim, porque a interpretação é um ato de vontade, há quem diga que o judiciário seja uma caixinha de surpresas. Indaga-se se se tem tema processual disciplinado no Código de Processo Civil. É possível abrir-se margem a que esse lance no cenário jurídico a possibilidade, e aí o artigo 127 do Código de Processo Civil passa a ser polivalente, a possibilidade de o juiz, de forma equitativa, vir a fixar o valor da causa mediante decisão? A resposta para mim é desenganadamente negativa. E já não estou aqui nem a imaginar magistrado acometido de juizite. Estou a pressupor o que normalmente ocorre, uma atuação segundo as normas legais e segundo até mesmo o bom senso. Presidente, peço vênia ao relator e àqueles que entendem de forma diversa para entender que, em primeiro lugar, o tema é processual e somente a União tem competência para legislar a respeito. Em segundo lugar, que ele está tratado no Código de Processo Civil. Em terceiro lugar, que é o poder dado ao magistrado de primeira instância é um poder que discrepa, e discrepa para mim a mais não poder da premissa que lancei, de que a atuação é vinculada. Concluo pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 4º. Ministra Carmen. Senhor presidente, também neste caso, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator no seu tão bem lançado voto, mas eu considero que haja inconstitucionalidade formal neste caso. E, por isso, neste caso, eu dou pela procedência, seguindo a divergência agora aberta pelo ministro Marco Aurélio. Eu gostaria de fazer só uma ponderação à Vossa Excelência e à Corte no seguinte sentido. Se nós declararmos eventualmente inconstitucional esta matéria, que, na verdade, a mim me parece que não é processual, com o devido respeito, mas apenas de fixação da base de cálculo da taxa, o que entra na competência prevista no artigo 24, inciso 4º da Constituição, que é textual, nós vamos ter a seguinte consequência de ordem prática. Como o artigo 258 do Código de Processo Civil obriga a parte a estabelecer um valor certo, ainda que a causa não tenha conteúdo econômico imediato, a taxa será calculada sobre o valor da causa e não sobre aquilo que resulte da condenação, que nunca pode ultrapassar o valor do pedido. Em outras palavras, o contribuinte vai sair prejudicado, ou aquele que tem acesso à jurisdição vai sair prejudicado, porque ao invés de recorrer sobre o valor apurado na condenação ou sobre um valor estimado pelo juiz equitativamente, ele vai ter que recolher a taxa pelo valor atribuído na petição inicial como valor da causa, o que vai tornar a taxa mais elevada ainda. Ministra Carmen, deixa eu fazer uma observação, eu quero ouvir o ministro Lewandowski também, mas é que, na realidade, com todo o respeito à posição que Vossa Excelência está manifestando, é que, neste caso, a leitura do próprio dispositivo, como diz o ministro Peluso, mostra que nós não estamos interferindo em matéria processual. Nós estamos estabelecendo uma base de cálculo para o pagamento do preparo. Porque se isso não for estabelecido, nós vamos pura e simplesmente encarecer barbaramente a situação do próprio interessado. Se disciplina ato processual. Se disciplina o recolhimento de um tributo. Senhor presidente, eu estou pensando... Seria procedimento isso aqui. E, portanto, estaria no artigo 24 e não no artigo 22. Porque Não, o 24, é a base de cálculo. inciso 4º.
Não, procedimento. Então, procedimentos que eu disse. É Sim, mas não é procedimento. Aqui é questão de custas forenses. Não, aqui é questão de custas forenses. É tributária, é atividade de regulamentação ou disciplina em matéria tributária, de custas forenses. O raciocínio de que realmente, quando se atribui essa competência ao juiz desta maneira, para mim seria processo. Mas ele não está impondo a competência ao juiz. Ele está dizendo que o juiz fixar, como ele quiser fixar, a base de cálculo é este valor. Ele não está determinando que o juiz fixe. O meu Equitativamente. O meu Mas ele está entendimento... dizendo porque esse é o termo do Código de Processo. Ou ele Exatamente. fixa... Se é do Código de Processo, Mas ou ele fixa... Não, ele está Mas como é que vai repetindo, fixar, ou ele então? fixa, ou ele não fixa. Ele tem de fixar alguma coisa. Ou ele fixa determinadamente, ou quando for líquido, ele tem de fixar de qualquer maneira. O problema sério da taxa judiciária é exatamente essa impossibilidade teórica de estimativa de uma correspondência aritmética entre o valor dos serviços prestados e o valor da taxa. Isso é impossível. Por isso que o legislador lança a mão de alguns critérios. Que critérios? Critérios que têm alguma analogia com a atividade prestada. E o que pode ter analogia com a atividade prestada? O valor da causa. Agora, quando esse valor da causa não for real, porque a condenação é inferior, porque não pode ser superior, porque viola um princípio elementar, mas, enfim, o que o legislador estadual fez? Bom, nesse caso, paga por uma base de cálculo menor, e se essa base de cálculo não estiver estabelecida porque ela ainda é ilíquida, o juiz fixa equitativamente só para efeito de recolher o tributo. Certo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia também para acompanhar o eminente relator, porque entendo também que não se trata aqui de matéria processual, porque o juiz fixará o valor da causa, ou o valor da causa será fixado de alguma forma, mas em estrita obediência àquilo que está fixado no Código de Processo Civil. Portanto, aqui a lei estadual trata apenas de matéria tributária, a meu ver. Quer dizer, obtida ou fixada ou estabelecido o valor da causa com base no CPC, que inclusive autoriza a fixação com fundamento na equidade, aí então nós teremos a base imponível e o que a lei estadual faz simplesmente estabelece que a base imponível é essa, apurada segundo o CPC, e será feita de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º aqui do artigo 4º. De maneira que, a meu ver, data vênia, não há nenhuma inconstitucionalidade de natureza formal, porque o legislador estadual ateve-se estritamente à competência concorrente que lhe é outorgada, deferida pela Constituição, com todo respeito. Ministro Edgar? Relator. Tá bem. Ministro Joaquim Barbosa, ministro Carlos Brito. Eu vou divergir porque se trata, na linguagem do ministro Marco Aurélio, de uma sobretaxa, como se já não fosse suficiente a taxa judiciária originária. Mas, ministro Joaquim Barbosa, eu estou resgatando um texto aqui de Boaventura de Souza Santos, naquela obra Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. Ele criticando duramente os países desenvolvidos que encarecem o custo da administração da justiça. E ele diz o seguinte: nos países ocidentais capitalistas, a justiça civil é mais cara para os cidadãos economicamente mais débeis, sendo eles os protagonistas das ações de pequeno valor, o que configura uma dupla vitimização das classes populares em face da administração da justiça. E ele ilustra com um caso inglês e um caso italiano muito interessante. Ele verificou que 1/3 das causas em que houve contestação dos custos, os custos globais da ação superaram o valor da causa. No segundo, os custos da litigância para os ricos podem atingir até 8,4% do valor da causa, enquanto nas causas com valor diminuto, as que interessam aos pobres, essa percentagem pode chegar a 170%. É por isso que... Mas ele esqueceu, ministro Brito, de mencionar que nesses mesmos países existem excepcionalidades. E uma das mais importantes dentre essas excepcionalidades é a exoneração de honorários para as pessoas, honorários, condenação em honorários para as pessoas de baixa renda. Como aqui também no Brasil. Então, a nossa justiça faz bem em diminuir os custos da administração da justiça.
Olha, ninguém melhor do que Boaventura de Souza Santos, né? Para, num livro específico, Introdução à Sociologia da Administração da Justiça, para criticar o modelo europeu. Essa é a visão dele. Mas não é o nosso modelo, ministro. Nós não temos essa discriminação aqui. Ainda bem que não é o nosso Pois é. modelo, Excelência. O nosso modelo, Pois é. segundo a minha ótica, deveria ser gratuito mesmo. Bem, eu acompanho, peço ver, né, a divergência, acompanho o ministro relator. O ministro já votou. Acompanho a divergência, acompanho o ministro relator com a devida vez na divergência e proclamo o resultado que é afastar a arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 4º. Vocês prosseguem. Tem? Só para declarar que precisa. Contra o voto do ministro Carlos Lúcia, Marco Aurélio, Carlos Vitor. Não, deixa claro. Oi, tem oi. Senhor presidente, eu consulto. Senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência, ainda faltam 3 inconstitucionalidades. Não seria conveniente nós suspendermos e voltar? O tribunal está de acordo com a sugestão do eminente relator? Com o voto, não, mas pelo menos com a sugestão. Então vamos suspender por 20 minutos a sessão. Tá bem.